Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a sala virtual do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós teremos como nosso seminário o pesquisador que está fazendo doutorado na Fiocruz Ceará, Luca Milério, e tem como título o seminário que ele preparou para a gente, falar com prospecção e desenvolvimento em sílico de inibidores da via PD1 e PDL1, desafios e oportunidades. O Luca é graduado em biotecnologia e mestre em biotecnologia de recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará. Ele possui experiência em biologia computacional, mais especificamente no estudo do complexo receptor-ligante, avaliando por meios de docking, ensemble docking, dinâmica molecular convencional e MMPBSA, a estabilidade e a capacidade de interações de pequenas moléculas com alvos farmacológicos relevantes. Durante sua trajetória científica, trabalhou com a dinâmica molecular convencional com sondas, MIX-MD, visando avaliar a existência de sítios de interação alternativos em macromoléculas. Luca também possui conhecimento na aplicação de técnicas de fracionamento molecular com capas conjugadas, MFCC, aplicando métodos relacionados ao DFT e o cálculo quântico para avaliação da interação entre moléculas. Atualmente, Luca está fazendo doutorado em Biologia Computacional e Sistemas pelo Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, sob orientação do Dr. João Hermínio Martins da Silva. E nesse trabalho de doutorado, ele tem como objetivo estudar a proteína PD1, prospectando e desenvolvendo novos ligantes direcionados ao bloqueio da via PD1-PDL1. Obrigado, Luca, por estar conosco aqui no nosso seminário. Eu vou colocá-lo como apresentador e aí você já consegue compartilhar o material que você trouxe aqui para a gente. Então, os próximos momentos vão ficar aí na sua apresentação. Vai aparecer para você um botão aí embaixo do lado do microfone, que vai ser para você compartilhar a sua apresentação. Então, se precisar de mais alguma coisa, eu vou estar à disposição aqui. E aí podemos iniciar a sua apresentação aí. Ok, Samuel, obrigado. Tá me ouvindo direitinho? Tá, o áudio tá tranquilo, sua câmera também, tá tranquilo. Tá, ok, então vou compartilhar aqui, ok? Ok. Tá aparecendo aí direitinho? Isso, tá aparecendo. Pronto. Vou botar aqui só um ponteiro. Pronto, a gente tirar aqui. Eu posso começar ou... Pronto, pode ficar à vontade. Já estamos todos aqui, o pessoal tá acessando a sala durante o seminário. Bom seminário. Tá, ok, obrigado, Samuel. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Luca. Eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência em relação ao meu trabalho envolvendo biologia computacional. Trabalho este que começou lá em 2019, quando eu comecei o meu mestrado em biotecnologia de recursos naturais e comecei a ser orientado pelo Dr. João Hermínio, lá na Fiocruz. Né? Então, eu e João decidimos começar um projeto envolvendo a PD1, a via PD1, PDL1, porque ela estava assim no auge dos holofotes, vamos dizer assim, naquele período, né, por conta de que teve um ganhador de Nobel em 2018 que foi condecorado com esse prêmio e estava trabalhando exatamente com essa via e tudo mais. E lá no laboratório, naquele tempo, já existia uma pessoa trabalhando com a PDL1, mas não existia ninguém trabalhando com a PD1. Então, eu acabei começando a minha aventura, vamos dizer assim, com a PD1 em 2019, quando eu entrei no mestrado. Então, aqui, só para situar um pouco vocês, os receptores de checkpoint imunológico são proteínas, são receptores envolvidos na manutenção da tolerância imunológica do sistema. Então, naturalmente, eles exercem uma função importantíssima para evitar o desenvolvimento de doenças autoimunes, por exemplo.
E assim, com os avanços das pesquisas, descobriu-se que células cancerígenas acabavam utilizando esta via como forma de fazer um escape imunológico ao sistema imune, né? Então, elas acabavam expressando PDL1, né? Que quando interação com a PD1 nos linfócitos T, acaba atenuando a atividade imunológica, né? Só que o problema é que, como esse sistema está situado exatamente na esfera da célula cancerígena, então acaba que o sistema acaba não evitando, né, não matando as células dos tumores e acaba desenvolvendo um grande problema para o avanço dessa doença. Então, o que se descobriu foi, ok, e se eu desenvolver imunobiológicos capazes de, por exemplo, impedir que em PD1 e PDL1 possam interagir? Né? Então, assim foi se desenvolvendo as imunoterapias direcionadas ao bloqueio da via de checkpoint imunológico. Então, anticorpos anti-PD1 e anti-PDL1 foram sendo desenvolvidos como forma de você exatamente evitar a atenuação da atividade imunológica e permitir que o sistema imune possa destruir essas células, possam atacar, possam realizar a sua função. Então, assim, naturalmente, quando PD1 e PDL1 estão interagindo nas células cancerígenas, acaba diminuindo o pool de células citotóxicas, né, principalmente, e aumentando o pool de células exaustas, ou células com perda de atividade efetora. E quando você parte para a imunoterapia do bloqueio da via, você acaba recuperando exatamente o pool dessas células que acabam realizando essa atividade citotóxica. Né? E aqui é só para mostrar exatamente como foi descoberto ao longo do tempo esses diversos anticorpos direcionados ao bloqueio da via. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que você tinha esse desenvolvimento desses anticorpos, você acabava esbarrando nos grandes problemas que o uso desses tipos de imunobiológicos acarretam, né? Desde a complexidade na expressão, desde a forma invasiva de administração, os efeitos colaterais. E aí existia uma necessidade muito grande de você tentar desenvolver outros tipos de abordagens terapêuticas, né? Aqui é só para mostrar exatamente PD1 e PDL1 interagindo, e aqui PD1 interagindo não com PDL1, mas com anticorpo. E aí, o que se pensou? Ok, e se eu usar pequenas moléculas ao invés de anticorpos, né? Que são moléculas mais simples, mais fáceis de você manipular, com atividades mais fáceis de você dosar e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Diversos trabalhos foram sendo desenvolvidos nesse sentido, de você criar desenvolver moléculas que pudessem impedir a interação entre PD1 e PDL1. Só que o que acontece? Quando a gente observa a interface dessa interação entre PD1 e PDL1, nós vemos exatamente que existe uma ausência de cavidades, existe uma ausência de bolsões de interação nessa região, o que explica a grande dificuldade de você acabar tendo que você desenvolver essas moléculas para essa finalidade. Era muito difícil, sempre foi muito difícil você desenvolver moléculas com afinidade suficiente e que fossem seguras para esta região de interface. Então, assim, falando dessas moléculas, elas possuem 3 tipos de alvos, vamos dizer assim, né? Elas podem acabar interferindo na interação entre PD1 e PDL1, elas podem acabar interferindo na expressão ou na degradação de PDL1. Só que qual é a maneira mais fácil de você chegar ao objetivo de impedir que PD1 e PDL1 interaja? É você mexer na maquinaria de expressão de PDL1 ou degradar PDL1? Não. É simplesmente você acabar impedindo que PD1 e PDL1 possam interagir, colocando de maneira bem grosseira mesmo uma coisa que impeça as duas de interagir ou que prejudica a interação entre as duas. Então, nesse sentido, nós pensamos, ok, então como é que a gente pode fugir um pouco do tradicional
e desenvolver moléculas que possuam algum tipo de atividade contra anti-PD1, vamos dizer assim, né, que era o meu foco. E aí, nesse período, 2019, a gente acabou encontrando esse artigo onde eles achavam, por meio de dinâmica molecular com solventes, né, novos sítios de interação em proteínas. Então, pensamos, ok, então vamos fazer dinâmica molecular com solventes, né, água e outras sondas orgânicas, como forma da gente tentar encontrar uma zona de interação diferente que não foi explorada anteriormente, né? E aí, o que aconteceu? Nós acabamos utilizando 5 sondas orgânicas, né? Cada uma meio que mimetizando uma propriedade físico-química dos aminoácidos, e, em seguida, fizemos as simulações. E percebemos, fizemos estimamos os contatos nativos, né? Os contatos nativos de cada sonda com toda a região de PD1, com toda a PD1, né? E depois clusterizamos, né, para aqueles resíduos que representavam um sítio de interação, e acabamos por perceber que a maioria das moléculas que tiveram alta afinidade com PD1, elas eram aromáticas, como o benzeno, o fenol e o imidazol, né? Benzeno verde, o fenol, o marrom e o imidazol amarelo eram os principais, e que todos eles direcionavam para uma única região de PD1, que é exatamente essa alça C''D de PD1. Aqui aqui em amarelo são as regiões de contato, então em amarelo, quanto mais vermelho, mais contatos. Tinha essa região aqui também que deu alto nível de contato, só que essa região aqui ela já estava sendo bastante estudada anteriormente por estar envolvida na região de interação com o PDL1, mas esse loop não. E aí o que nós percebemos? Ao visualizar as simulações, nós percebemos que o benzeno, um dos exemplos, ele acabava interagindo nessa região da cavidade, da C''D, e que ele forçava uma conformação dessa alça que ia em contradireção a PDL1. Então, era uma região não estudada anteriormente, próxima à região de interface, que poderia, por exemplo, ao ser direcionada a um desenvolvimento de ligante, poderia provocar uma interrupção, prejudicar a interação com PD1, com PDL1. Então, nós pensamos, essa região aqui é uma região legal para nós fazermos um ensaio de virtual screening de pequenas moléculas. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós pegamos esse banco aqui, que é o The Real Drug Like, que é composto por 21 milhões de moléculas pertencentes à Enamine, né? São moléculas já filtradas com relação a PENS, né? Moléculas promíscuas, já são moléculas, já é um banco de dados tratado em relação a dissimilaridade estrutural, ou seja, são moléculas diferentes entre si, moléculas que respeitam as regras de Lipinski. Então, assim, foi um banco muito bom de se trabalhar, porque já estava praticamente pronto. Não tive que fazer nenhum pré-tratamento, vamos dizer assim, em relação a esse banco de moléculas. Então, nós fizemos o virtual screening direcionado a essa região. Aí, como eram muitas moléculas, nós acabamos utilizando o Kikivina 2, que é uma versão do Vina alterado para utilização em cluster computacional. Eu podia fazer vários dockings ao mesmo tempo, né, porque eram muitas moléculas. E em seguida, nós fizemos estudos Admetox, utilizando o More Inspiration e o Marvin Sketch e o Osiris, e chegamos a um total de 10 moléculas, né? Essas 10 moléculas, elas foram submetidas à dinâmica molecular, e nessa dinâmica molecular, nós conseguimos destacar 3 tipos de moléculas, o 1508, 8704 e 2810. Todas possuem similaridade estrutural, como vocês podem perceber, em relação à presença de anel benzeno, anéis aromáticos, em suas estruturas, e também nessa porção amida na região central. Então, assim, a presença do anel aromático reforça muito bem a questão de como esse sítio que eu estava trabalhando tinha alta afinidade com sondas aromáticas,
né, como benzeno, por exemplo. Né? Então, isso foi também interessante da gente constatar durante o trabalho. E aqui é só para reforçar exatamente o que eu falei, né? As propriedades farmacofóricas que nós encontramos nesses ligantes, né? O glutamatamida na região central, a presença de anéis aromáticos nas extremidades e peso molecular semelhante. Só que o que faltava para a gente ver é se eles realmente tinham uma afinidade com o sítio predito, porque aqui foram feitas simulações curtas, foram feitas várias replicatas em simulações curtas, né? E se a presença desses ligantes, eles tinham a capacidade de modificar a região de interface TPD1 PDL1. Né? Então, em seguida, nós fizemos dinâmicas moleculares convencionais longas, de 500 nanosegundos, onde nós percebemos exatamente que o 1508 ele foi o ligante mais estável dentre os três, né? Quando a gente percebe aqui que o 8704 já teve uma pequena flutuação aqui na metade da simulação, né? E que o 2810, em duas simulações, eles acabaram saindo. Então, o 1508 ele foi o ligante mais estável, certo? E, em seguida, nós fizemos uma análise de ligações, de interações. Então, para isso, nós dividimos os três ligantes em centros aromáticos, só para a gente ter certeza da qual região do ligante a gente está trabalhando, né? Centro aromático 1, centro aromático 2, né? E fizemos a contagem de ligações de hidrogênio pelo Amber Tools, né? Que é uma plataforma de análise do Amber. E aí nós vimos que a ligação com a arginina 86 na porção do nitrogênio amida prevalecia, né, no 1508 e menos no 8704 e 2810, né? E também nós encontramos outras interações relevantes de cation Pi envolvendo os três ligantes, né? O 1508 nós encontramos a ligação cation Pi aqui, né? E ponte salina no aspartato 77 do 8704, que o 8704, eu esqueci de mencionar, ele é protonado bem aqui, nesse nitrogênio. Então, nós traçamos essas ligações e fizemos análise conformacional via PCA, análise de componente principal. E aqui, a análise de conformacional nos deu exatamente um resultado bem interessante, onde a PD1 na forma Apple, com a água, ela percorria todo esse espaço conformacional aqui, né? A PD1, em interação com o ligante 1508, que era o mais estável, praticamente existia uma restrição conformacional aqui, e não era visualizada durante a análise do sistema PD1 PDL1. Então, isso podia sugerir que realmente a presença do ligante nessa região ocasionava uma modificação conformacional não vista naturalmente em PD1 PDL1. Tal conformação poderia exatamente prejudicar a interação com o PDL1. Isso a gente não, isso ficou nesse âmbito até os meados do início do doutorado, ficou nisso porque eu não havia trabalhado ainda com o complexo ternário, né? E aí aqui é só para mostrar exatamente como a presença do ligante ele acaba chegando muito próximo da região N-terminal de PDL1, então acaba tendo uma repulsão, né? um conflito estrutural aqui nesta região, né, o que pode também corroborar para a questão de como a presença desse ligante prejudica a interação entre PD1 e PDL1. Ok? E, em seguida, a gente começou a se aprofundar um pouco mais sobre esse trabalho. Porque uma coisa é você fazer o docking e a molécula está lá prontinha no seu sítio. Outra coisa é você botar a molécula longe do seu sítio de interação e ver se essa molécula tem a capacidade de entrar no seu sítio. Então, aqui foi outra técnica que nós utilizamos, que é a dinâmica molecular supervisionada. Então, eu usei basicamente os três ligantes novamente e um controle negativo de baixa afinidade, que eu sabia que não interagia bem, né? E utilizamos duas referências. Né? Nessa metodologia, o que é que a gente faz? A gente coloca o ligante a 40 angstroms fora do sítio de interação, longe do sítio de interação, e a dinâmica ela evolui
à medida que as restrições de distância entre o ponto médio do ligante e o ponto médio da referência diminui. Então, se essa distância diminui, a dinâmica avança por meio de um número de passos que eu delimito. Se essa distância não diminui, a tendência é essa dinâmica ficar empacada, ficar parada, né, até o fim dos passos que eu estipulei. Então, isso permite ver se o ligante, tanto o ligante como o sítio de interação que eu trabalho, ele é receptível, vamos dizer assim, para a entrada do ligante. E como eu estava trabalhando com a alça ela tem uma alta mobilidade, né, uma alta flexibilidade, e a cavidade dela, ela varia muito, né? A existência da cavidade dela vai alternando entre aparecendo e desaparecendo. Então, isso era uma preocupação que a gente tinha também. Se o ligante tinha essa condição de entrar naturalmente, assim, vamos dizer assim, no sítio de interação. Então, o que é que nós percebemos? Em relação ao 1508, foi o único ligante que conseguiu entrar. Tudo corroborando com o fato dele ser o mais estável nas dinâmicas longas e tudo mais. Ele também foi o único ligante que a gente conseguiu observar uma certa entrada dele no sítio. Então, ele entrou no sistema DM6 e DM17. E aí nós observamos dois tipos de entrada, né? A primeira, o ligante entrou por trás da cavidade, né? Aqui é o mesmo ligante e em passos diferentes da dinâmica. Foram 15 passos de dinâmica supervisionada. Cada passo desse é super rápido. Então, não é uma simulação com alto gasto computacional. Então, ele saiu daqui, veio para cá e entrou por trás, até ficar nesse passo 15. Dessa forma. E aí, nessa conformação, a gente viu que ele estava divergente. Eu vou falar lá na frente. Guarda essa informação. Ele entrou aqui a partir por trás. E aqui no sistema 17, aconteceu o inverso. Ele entrou pela parte da frente. Né? E vimos, por meio da contagem de contatos nativos, que esses resíduos são os principais para o, entre aspas, reconhecimento molecular do ligante. Ou seja, são os primeiros resíduos que, de certa forma, acabam interagindo com o ligante durante o processo de entrada dele no sítio. O que eu ia falar é exatamente isso aqui. Nos dois sistemas, nós vimos situações divergentes em relação à presença da molécula no sítio. Né? Então, por exemplo, aqui no sistema 6, nós percebemos, em relação ao DOC, né, do Virtual Screen, nós percebemos que o ligante entrou ao contrário, vamos dizer assim, né? Conformacionalmente, então, virado para o outro lado, vamos dizer assim. Né? E aí percebemos que também a porcentagem de interações dele alterou. Né? A gente não viu tanta prevalência, por exemplo, como nós vimos no sistema 17, onde ele entrou praticamente no mesmo sentido que o docking, a prevalência dessa interação com o grupamento amida. Essa interação aqui, a arginina 86 com esse nitrogênio, ela é importantíssima, porque todos os sistemas que basicamente nós percebemos que existe uma alta estabilidade do ligante do sítio, possui essa interação com alto grau de frequência. Então, ela está bastante associada à instabilidade do ligante neste sítio. Então, a dinâmica supervisionada foi importante para ver que, bom, é possível a entrada do ligante no sítio. E 2, ampliou o meu leque de conformações, porque antes eu estava trabalhando somente com essa conformação aqui, né, do docking. Agora eu tinha outras conformações do ligante no sítio que eu poderia trabalhar mais à frente na formação do complexo ternário. Ou seja, PD1, PDL1, ligante. Que é exatamente o que vem agora. Né? Então, aqui são as estruturas provenientes da dinâmica molecular convencional, que eu tinha no Virtual Screen lá atrás, das dinâmicas longas, e também das dinâmicas supervisionadas, né? Onde a gente utilizou essas conformações de PT1 para docar a PDL1, né? Então, aqui nós temos, por meio de PCA, nós podemos ver que a PD1 na forma APO, ela se encontra de forma divergente em relação a PD1 na interação com o ligante e PD1 em interação com o PDL1. Mais ou menos seguindo o que nós observamos anteriormente lá naquela análise conformacional via PCA. Aqui era só para mostrar como as estruturas cristalográficas elas estavam agrupadas nessa região do cluster, e essa
pontinho vermelho aqui, é exatamente a primeira estrutura cristalográfica que eu utilizei, porque é uma estrutura de fração e tinha mais de um modelo para trabalhar. Eram 35 modelos. Aqui são só os resultados básicos de docking por meio do Haddock, onde eu utilizei a ferramenta que eu utilizei para o docking proteína-proteína. E aqui nós percebemos já alguns indícios que comprovam, que mostram que quando a gente tem um complexo PD1, PDL1, com as conformações que eu tenho de interesse, essas conformações, esse complexo, ele é mais instável que comparado ao sistema controle que nós temos disponível na literatura, que é o sistema controle, é o 4ZQK, que é a estrutura PD1, PDL1 co-cristalizada. Então, assim, essas estruturas aqui, elas possuem um aumento na afinidade, uma maior afinidade, uma menor energia, desculpa, em relação a essas aqui, que são os meus testes, né? Ao passo em que a área de superfície enterrada nesse sistema aqui, nesses meus controles, é menor quando comparado a esses dois, aos controles, né? Esse PD1, PDL1 E4012 é também o controle que eu utilizei nas dinâmicas longas. Então, eu comparei tanto o sistema com dinâmica longa, quanto somente o ponto, eu fiz o redocking com 4ZQK. Então, aqui, essa barrazinha é só para mostrar a área de superfície enterrada. Então, quanto maior a área de superfície enterrada, significa maior a área de interação entre as duas proteínas. Então, se você tem uma área de superfície enterrada menor, isso quer dizer que, provavelmente, resíduos que estavam em interação, que tendiam a estar em interação, estão expostos ao solvente. Então, se eles estão expostos ao solvente, quer dizer que eles não estão em interação. Então, é perda de interação, perda de afinidade, né? Aqui é para mostrar exatamente que os nossos sistemas controles, eles obtiveram uma maior quantidade de resíduos na interface, né? Uma maior quantidade de área de superfície enterrada e também uma maior quantidade de ligações de hidrogênios formadas, corroborando também para o que a gente percebeu inicialmente nesses resultados que eu falei. Em seguida, nós fizemos a análise de interface via CocoMaps, que é um servidor dedicado à análise de interfaces. E aqui eu utilizei o meu sistema co-cristalizado, e aqui eu comparei com os meus sistemas docados. E aí eu percebi, nessas regiões em vermelho, que houve perda de interação, perda de contato, vamos dizer assim, por meio desse cut-off aqui. Houve perda de contato entre os resíduos de PDL1 e PD1, né? E nos chamou bastante atenção esta região aqui, onde nesses sistemas aqui praticamente sumiu os contatos. Então, isso foi também um bom indício de que esses complexos formados estão dentro do nosso objetivo, né? Aqui nessa seta é só para mostrar algumas regiões de PD1 que são conhecidas por estar em interação com alguns anticorpos, certo? E aí, em seguida, nós partimos para a dinâmica molecular convencional, com complexo ternário. Então, aqui, só para mostrar o RMSD do ligante, né, para mostrar que, tirando esse sistema aqui, o ligante praticamente ficou estável no complexo ternário, né, porque nós, até então, só tínhamos avaliado o ligante na forma APO da PD1, mas não no complexo. E como o 1508 foi constatado como o ligante mais estável desde então, a partir de agora, nossas análises acabaram acabaram focando apenas neste, certo? Então, aqui nós percebemos que o ligante, de certa forma, ficou estável no sítio de interação. E aqui, nós avaliamos o RMSD de interface entre PD1 e PDL1, onde nós observamos o controle bem estável, aqui, né? Aqui como podemos perceber, e os meus sistemas docados, nós percebemos uma maior flutuação, o que nos chamou a atenção foi esse sistema aqui, o sistema que a gente está trabalhando do docking, né? Aqui é do docking e aqui esses outros da sua MD que nós realizamos. Então, nós percebemos que realmente os sistemas docados acabavam interferindo na região de interface entre PD1 e PDL1.
interferindo na estabilidade desta região de interação. Em seguida, aqui é só para mostrar a área de superfície acessível ao solvente, né, onde nós percebemos no sistema controle uma menor área de acessível ao solvente quando comparado aos meus sistemas docados, ou seja, se você tem uma maior área de SASA, quer dizer exatamente que existe uma maior região em contato com o solvente e com perda de interação entre o soluto, né, entre a outra proteína. Então, isso também foi bacana de observar e também corroborou com os indícios de que os sistemas docados realmente tinham uma interação prejudicada com o PDL1. Aqui foi só para mostrar exatamente que, em relação à quantidade de ligações de hidrogênio formada, o nosso controle apresentou uma quantidade maior que praticamente todos os nossos sistemas, menos esse. Mas praticamente todos os sistemas docados eles apresentaram perda na quantidade de ligações de hidrogênio formadas. E em seguida, nós fizemos um último caso, que é a dinâmica molecular aquecida, né? Que basicamente foi o seguinte: esse é um protocolo que nós temos estabelecido no laboratório, onde a gente acaba aquecendo o sistema, adicionando um maior componente de perturbação ao sistema, né? E ele é muito utilizado para a gente conferir a estabilidade daquele sistema. Então, a gente espera que, com o aumento da energia do sistema que a gente está dando, né, com o aumento de temperatura, aqueles sistemas estáveis, que são verdadeiramente estáveis, eles acabem se comportando como tal, e aqueles instáveis, eles se rebelem, né? Então, esse é um protocolo que já está meio que bem estipulado no nosso laboratório, já tem publicação em relação a ele. Então, assim, a princípio, no começo, a gente começa com 30 nanosegundos a 310, então sobe para 330, 12,5 nanosegundos a 330, depois mais 12,5 nanosegundos a 360, e por fim, 15 nanosegundos a 390. E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos realmente que em alguns sistemas houve um RMSE, o sistema ele ficou mais distante as interfaces, né? Ou seja, assim, a gente considera que o sistema ele saiu, que ele perdeu a região de interface a partir de 8 angstroms, mais ou menos. Então, assim, a gente percebeu que houve aqui um pouco em relação a esse sistema aqui, uma maior predominância nessa região de 10 a 15 angstroms nessas simulações, e também em algumas outras, essas regiões acabaram ficando entre aspas mais gordinhas, vamos dizer assim, né? Só que ela teve, aqui é só o SASA, para mostrar novamente que o SASA foi bem superior ao controle, tal qual as dinâmicas longas convencionais. Só que a gente teve um grande problema em relação ao ligante, porque esse protocolo foi feito foi desenvolvido e foi testado para complexos proteicos, mas não envolvendo pequenas moléculas. Então, o que eu observei ao fazer esse protocolo foi que o meu ligante ele acabava se perdendo durante a simulação, como a gente pode ver aqui, né? Comparado àquele gráfico anterior de RMSD do ligante, esse aqui mostra exatamente que os ligantes eles estavam eles perderam totalmente a estabilidade. E aí, o que também é um pouco faz sentido, dado que as interações do ligante são mais frágeis que os complexos proteicos. Então, de repente, uma coisa que a gente estava avaliando é que para complexos ternários ou complexos que tenham ligantes, essa metodologia talvez não seja tão indicada. Mas como a gente nunca tinha feito com ligante, então fica aqui meio que o aprendizado, né? Aqui é só para mostrar um exemplo a vocês de um sistema, que é um sistema 17.2, né? Onde, a partir da replicata 2, eu fiz mais 3 replicatas de dinâmica aquecida, né? E nós vemos que quando a gente vai aquecendo, e quando a gente aquece muito o sistema, ele tende ou a voltar ou a ter uma grande instabilidade de RMSD. E aí, o que acontece? Esse sistema aqui, na verdade, eu acho que eu botei errado, não é esse sistema aqui. Mas, porque o sistema correto, o azul ficava mais para cá. Então, eu devo ter me enganado.
mas mais ou menos é a mesma ideia. Quando você realmente aquece o sistema até 390, você tende a ver uma maior perturbação de estabilidade do sistema. E aqui é só para mostrar um exemplo, que era para ter sido do anterior, né, 17.2, que mostra exatamente a proteína, o complexo proteico junto, o complexo ternário, e a gente vê exatamente a estabilidade do ligante no sítio e a desassociação de PD1 e PDL1, que é nesse videozinho aqui. Então, a gente tem aqui PD1, PDL1, o ligante aqui, né? Então, a gente vê que ao longo da simulação o ligante está bem estável, fazendo interação aqui com a arginina, né? E aí, à medida que o tempo passa, essa região vai se alterando, né? Já tem uma perda significativa de interação aqui, e aí ele vai e desassocia. Então, isso foi bem bacana da gente observar, né? Mas aí os próximos passos é que eu coloquei só um braço do trabalho, mas a gente tem também desenvolvido alguns resultados envolvendo dinâmica acelerada, gaussiana, GAMD, para encontrar novas conformações não encontradas em dinâmicas convencionais. E a tendência é eu repetir esse processo com dinâmica longa, né? Não envolvendo dinâmica aquecida, porque eu tive esse problema de estabilidade do ligante, para também exatamente ver se existem algumas conformações mais interessantes que eu não pude explorar anteriormente com a dinâmica convencional. E é isso, obrigado, gente. Eu estou à disposição para dúvidas e questionamentos. Obrigado, Luca, aí pela apresentação. Trouxe bastante os dados bem esclarecedores aí para a questão da dinâmica molecular e também as ferramentas, né? Tem um chat aí, o pessoal pode deixar as dúvidas depois que estiverem no chat. Eu já vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto aqui, depois se o pessoal quiser também utilizar, fica à vontade. Eu queria tirar algumas dúvidas da abordagem, né, que vocês utilizaram aí, bem, como você trouxe, bem inovadora para a questão da análise que vocês estão fazendo de PD1, PDL1, que tá um alvo bem recente a ser utilizado aí na parte do controle, né, da controle celular. Então, sim, a dúvida é, no momento você apresentou para a gente a dinâmica supervisionada como uma ferramenta para conseguir enxergar como que os ligantes interagiriam com, no caso, a sua proteína, né, que é seu alvo. E aí você disse que dentro da dinâmica supervisionada, a ideia é que o ligante se aproxime, você execute uma etapa de dinâmica, caso ele se aproxime de uma interação que seja favorável, a dinâmica avança. Senão, ela fica meio parada ali naquela região. Tem uma outra técnica de dinâmica, que é a dinâmica forçada, né? Que quando você tem um ligante no sítio, você tenta aplicar uma força para ver se ele sai daquele sítio ali. Comparando essas duas técnicas, por que vocês escolheram a dinâmica supervisionada e não partindo do complexo ligante-proteína fazer uma dinâmica forçada para tentar retirar esse ligante do sítio? É a dinâmica enviesada, se eu posso estar errado. Isso, essa mesmo. Não, então, a questão da sua MD foi pura oportunidade. Assim, a gente tem algumas reuniões, né, de Posso sim. Na verdade, foi pura questão de oportunidade mesmo, porque este artigo foi apresentado um artigo mostrando essa técnica aplicada ao Amber,
E aí a gente viu como uma oportunidade para aplicá-la. E como exigia a escrita, né, o desenvolvimento de um script meio que básico, não era tão é, 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 não era tão complexo, a gente acabou seguindo nessa linha da sua MD. Tá, beleza. Então deu pra gente. Mas a gente encontrou também, eu particularmente eu encontrei certos desafios com essa dinâmica que eu até não sei se eu encontraria com a enviesada, né? Como é que você fala, né? Eu particularmente tive muita dificuldade de observar exatamente a entrada do ligante na alça, a ponto de eu olhar e dizer assim, será que isso é um problema biológico meu mesmo assim, ou será que é uma limitação da técnica, né? Então, assim, bom, é isso. Mas a gente acabou, graças a Deus, observando a entrada, né? E deu certo. E no caso, só para a gente fechar esse ponto da discussão entre a sua MD ou a dinâmica enviesada, vocês compararam as poses da dinâmica da SUMD depois com as poses do docking, porque você mostrou para a gente que tinha uma alternativa, né? Ele pode entrar numa conformação ou em outra conformação, a depender do tipo da dinâmica. Quando vocês compararam essas poses finais com o resultado do docking, qual foi a análise que vocês fizeram aí? Nós analisamos, né, as poses finais, as poses obtidas por sua MD, porque na verdade é assim. Deixa eu só eu ligar aqui a câmera. Pronto. É, Nós avaliamos as poses obtidas por sua MD, porque na verdade assim, a gente faz sua MD, obtém a entrada do ligante, a dinâmica para, e aí a gente acaba fazendo uma dinâmica convencional nessa nova pose. Então, nós avaliamos, na verdade, a pose final da dinâmica obtida pela sua MD, né? Após a sua MD. Então, assim, a gente observou que o ligante ele entrava realmente né, pela frente e por trás, né? E quando ele estava por trás, ele acabava entrando virado, né? Ao contrário, né? Então, assim, nós comparamos basicamente isso. E isso acabou afetando algumas interações que ele obteve durante as simulações longas. E nós observamos também que quando você vai quando avaliamos as poses obtidas onde o ligante ele ficou na mesma orientação que o docking, estes sistemas eles acabaram apresentando uma maior estabilidade do ligante que aquele que ele entrou de uma forma divergente. Então, a gente até meio que pensa que, por exemplo, a SUMD nos deu meio que uma validação do docking, porque a posição do docking convergiu com a posição da entrada da SUMD, onde a gente observou a maior estabilidade do ligante no sítio, né? Não sei se era isso mais ou menos. Uhum, ótimo. E aí eu queria ver também outra dúvida que eu tive a respeito do quando você mostrou sobre os complexos ternários. Aí você Uhum. mostrou para a gente um gráfico de interação e aí tinha os complexos que você tinha obtido, né, durante a amostragem via dinâmica molecular. E aí você falou que tinham outros dados experimentais, que era do complexo PD1, PDL1, e que eles ficavam numa outra região diferente daquelas. A minha dúvida é, se você tinha uma série de estruturas, né, experimentais do complexo envolvendo a PD1, PDL1, por que você selecionou aquela série de complexos, acho que você chama de 1508, 14 não sei o quê, já que você tinha uma série de conformações já experimentalmente determinadas? Você está falando exatamente daquela região, daquele slide da PCA, né? Que tem as estruturas, que são exatamente as Isso, estruturas exato. utilizadas para internar. Uhum. Então, basicamente, a gente utilizou essas estruturas do 1508 e tudo mais, porque ela está presente, não sei se vocês se lembram, naquela região de interface, daquela região da PCA que eu mostrei anteriormente com o mapa de calor, que não é preenchida pelo PD1 PDL1. Não sei se você se lembra, tem um slide aqui atrás, onde eu mostro exatamente a análise conformacional que a gente fez das dinâmicas longas.
E aí a gente vê que a presença do ligante naquela região, do 1508, ele restringe conformacionalmente a PD1 numa conformação estrutural que não é encontrada naturalmente em PDL1. Não sei se você se lembra desse slide. Sim, sim, tinha Eu posso tinha mostrar de novo. o PCA lá, né, que você tinha É, apresentado para gente. isso. Então, sim, todas essas estruturas docadas com os ligantes, elas estão nessa região de restrição conformacional. Entende? Uhum. Só que elas variam um pouco, obviamente, porque não são as mesmas, mas dado a interface analisada, que é a máscara da PCA que a gente utiliza, que são esses resíduos de interface, a gente acaba utilizando esses ligantes, essas estruturas, e não as estruturas docadas, porque as estruturas cristalizadas, né? Porque as estruturas co-cristalizadas, elas estão assim espalhadas na forma não fiz assim, eu não fiz a análise da PCA envolvendo as estruturas co-cristalizadas para ter essa noção, entende? Não sei se Tá, não porque fui aí no claro. caso você tinha uma série de complexos, né, com conformações, claro, naturalmente diferentes, e aí comparando com a estrutura cristalográfica, talvez Exato. você não precisasse ter o complexo. Mas aí era só uma questão da amostragem do complexo PD1, PDL1. Mas como você estava estudando o comportamento dos ligantes, né, que você tinha Uhum, selecionado anteriormente, então era importante você ter o complexo ternário aí. A minha dúvida era uhum, só essa, quando você comparava as conformações experimentais com aquelas obtidas pela dinâmica. sim. A última dúvida que eu teria para a gente discutir aqui também, questão mais parte metodológica, você trouxe aí na abordagem final uma dinâmica molecular aquecida, né? E você Sim. viu que o efeito desse aquecimento na micromolécula, que é o ligante, ele é bem mais Uhum. pronunciado do que na proteína, como se ele aquecesse mais rápido, enquanto a proteína demorasse um pouco mais para aquecer. Quando vocês analisaram esse efeito aí, você mostrou para a gente um vídeo bem esclarecedor ali de como que ocorre essa desnaturação do complexo ternário. Teoricamente, é isso que vocês desejam com um ligante que vai interagir nesse complexo, né? Você quer justamente o ligante que não permita a interação PD1-PDL1, que vá ter esse efeito biológico aí. Ou vocês querem um ligante que interaja completamente nesse complexo e mantenha esse complexo estável. Isso que eu não entendi a partir do resultado Sim. final de vocês. Não, então, o que a gente deseja é ter um ligante com estabilidade, com afinidade ao sítio que a gente está trabalhando, né, na PD1, e que ele, incorporado ao complexo ternário, PD1, PDL1, ele interaja suficientemente bem com o PD1, não saia, obviamente, fique lá, e essa presença dele em PD1 impeça a interação com o PDL1. Então, eu quero que ele fique quietinho no sítio, em PD1, e que ele acabe prejudicando a interação com o PDL1 a ponto da gente ver a dissociação. Uhum. Nesse caso, a abordagem que a literatura tenta trazer, né, nos anos que ela tem estudado isso, seriam os inibidores de interação proteína-proteína, né, que eles chamam de PPI, né? Você quer Isso, justamente trabalhar com essas micromoléculas, no caso você está trabalhando com ligante, tem outros grupos que trabalham com peptídeos, mas que vão impedir essa interação entre PD1 e PDL1. E aí, no caso, você selecionou lá, você mostrou para a gente, fez o docking, em tantas moléculas, selecionou as 3 melhores, e essa que você está avançando aí para estudar via dinâmica molecular, né? exatamente. Aí, como eu falei para vocês, eu tenho um outro braço do trabalho, que é a dinâmica acelerada gaussiana, onde a gente consegue, onde eu obtive, eu já tenho esses resultados, novas conformações divergentes dessa que eu já estou trabalhando com agora nessa formação desses complexos ternários, e a ideia é a gente ver se exatamente eu consigo encontrar algum tipo de conformação ali que realmente a gente veja com bastante, com maior força, vamos dizer assim, não é a palavra certa, mas com maior notoriedade a dissociação entre PD1 e PDL1, entende?
Ótimo, Luca. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E antes da gente fazer os agradecimentos finais, foi bom você trazer essa abordagem aí, porque, como você disse no início da sua apresentação, você trouxe um problema biológico a ser estudado, mas esse problema biológico não era convencional, né? Não é um sítio, não é uma cavidade que vocês iriam estudar para o drug discovery, para o Uhum. planejamento. Vocês queriam ver justamente uma interface e isso tem todas as suas dificuldades quando você vai implementar, seja dinâmica, seja doc ou qualquer metodologia da biologia estrutural aí para isso. Então, no caso, você teve que dar um passo atrás, né, para estudar essa interface, saber como ela se comporta, saber como que ocorre a interação entre as duas proteínas, né, PD1 e PDL1, para depois poder chegar no objetivo final ou principal de vocês, que é justamente planejar um composto que vá permitir que não haja essa interação, né? Que é a micromolécula que garanta aí que essa interação proteína-proteína não ocorra, né? Isso, e assim, na verdade, no começo do nosso trabalho, a nossa ideia, em busca de sítios alternativos em PD1, né, era buscar sítios crípticos, né? Aqueles sítios que eles não estão presentes naturalmente na proteína, né? E aí a questão da metodologia para os solventes ia exatamente muito a esse encontro, né? A esse objetivo. Só que a gente teve bastante dificuldade de observar esses sítios crípticos. E aí acabamos observando esta região, que era um pouco mais acessível à entrada do solvente, e aí decidimos trabalhar com ela. Ok, Luca, obrigado aí pela apresentação. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, pela Eu forma que quero... você trouxe aí, com você, a orientação de João aí. João, é um grande amigo aí da época do FRJ ainda, de doutorado. Então, parabéns aí pelo trabalho, parabéns também pela versatilidade que você tem aí nas técnicas, né? Apresentando uma metodologia, sua aplicação, seus resultados, como é que isso pode ser enxergado dentro do problema biológico que você está trazendo. E acho que também um outro elogio a ser feito no trabalho é como que você consegue, no mesmo sistema biológico, enxergar isso com várias ferramentas. Então, tem a dinâmica convencional, tem a dinâmica acelerada que vai te dar uma resposta. Você já falou que tem uns dados prévios aí de Gaussiana que vão te dar uma outra abordagem. Tem a parte da dinâmica supervisionada que vocês já fizeram, também te deram uma resposta. Como que essa ferramenta de dinâmica molecular ela é versátil a esse ponto, a te garantir você enxergar esse problema biológico de várias formas aí. Parabéns aí pela Obrigado. apresentação, parabéns pelo trabalho aí. E aí, a gente acho que tem a manifestação no chat aqui, né? Todo mundo deixando o elogio, esclarecimento de todos os detalhes. Então, a gente, sem mais, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, pode encerrar nosso seminário hoje aqui. E aí agradecer pela sua disponibilidade também de participar conosco aí no nosso seminário de grupo. Obrigado, Samuel. Estou à disposição aí sempre. Valeu, Luca. Valeu, Obrigado. boa Então, noite. boa noite a todos.